Boa tarde, professora Maria Lúcia. Boa tarde, Fernando. É um prazer estar entrevistando a senhora neste ano que a Universidade Federal de Mato Grosso completa 40 anos. E para mim uma emoção muito grande e também muito significativa esta data, porque eu estou na gestão, à frente da reitoria, o que me dá muito orgulho. A senhora nasceu onde? Eu nasci em Nova América, no estado de São Paulo, uma cidadezinha próxima a Presidente Prudente, mas passei minha infância numa cidade chamada Sandovalina, quase às barrancas do Rio Paranapanema. Depois morei também na cidade de Pirapozinho, tendo em vista que em Sandovalina nós fazíamos até o 4º ano primário. Naquela época, como você sabe, todos nós éramos obrigados a fazer um curso de admissão e fazer um exame, que equivalia hoje quase que a um vestibular. Né? Naquela época eu tinha 9 anos e fui morar na cidade vizinha, porque na nossa cidade Sandovalina não havia colégio da 5ª à 8ª série. Então eu fui morar com a minha avó e depois também passei um tempo andando de ônibus. E era um sacrifício muito grande, porque nós andávamos 35 quilômetros de estrada de terra, acordávamos 4 horas da manhã, saíamos de ônibus às 5 horas e a nossa aula começava às 7h30. E com uma questão que para a gente naquela época era angustiante, porque nós vestíamos uniforme de blusa branca, saia azul marinho, e nós tínhamos que chegar impecáveis na escola, sem nenhuma mancha de poeira. Você imagina andar numa estrada de terra, num ônibus velho, então nós andávamos de guarda-pó. E esse guarda-pó, ele tinha um botão fechado até aqui em cima no pescoço, para que nós pudéssemos chegar sem nenhum problema na escola. E nós tínhamos muito orgulho de nos mantermos sempre muito asseados e limpos, porque a gente costumava ganhar as medalhas, porque naquela época a turma mais organizada, alunos que eram mais impecáveis no uniforme, pontualidade. Então a turma de Sandovalina, como nós éramos chamados, ganhava sempre prêmio de pontualidade, porque a gente chegava na rodoviária às 7 horas e ia direto para o colégio. E assim, morando um pouco com a minha avó, depois viajando de ônibus, depois viajando de caminhão de leite, eu terminei a 4ª série, a 5ª série, na cidade de Pirapozinho. Nessa época, meu pai já estava de mudança para Presidente Prudente, que é uma cidade um pouquinho maior, é uma referência na região sul do estado de São Paulo. E aí eu fui fazer escola normal no Instituto de Educação, carinhosamente chamado por todos nós de IE. E depois a decisão para fazer o vestibular. Como foi isso na sua vida? Foi um trauma o vestibular? Não, meu pai era farmacêutico e eu tinha muita vontade, farmacêutico com curso prático, não farmacêutico com curso universitário. E eu tinha muita vontade de fazer medicina, mas nós morávamos em cidade de interior e mesmo em Presidente Prudente, que naquela época já era uma cidade grande, com 50, 80 mil habitantes possivelmente, não havia faculdades de medicina, só havia faculdade de ciências naturais. E a minha vontade era fazer medicina. Para isso eu teria que me mudar para o Rio de Janeiro ou São Paulo, mas eu era muito jovem, eu entrei na universidade com 17 anos. E também não tínhamos condições financeiras para me manter com apartamento, pagando hotel, etc. Então eu tive que optar por aquilo que existia na região. E fui fazer letras para minha felicidade. Eu acho que o destino, ele deu uma mãozinha no momento de eu me inscrever para o vestibular. Aliás, se a gente pode acreditar em destino, o destino sempre apontou para mim as coisas certas nos momentos certos. Um deles foi fazer letras, porque através desse curso é que eu pude ingressar na Universidade Federal de Mato Grosso, onde eu fui e sou muito feliz. Mas e a decisão da senhora, depois de formada, de vir para Mato Grosso? Olha, essa é uma história também que eu acho que vale a pena ser contada, porque eu sempre dei aula, mesmo antes de entrar na universidade, eu já dava aula particular.
Quando eu entrei na universidade com 17 anos, eu também continuei dando aula particular e já passei a dar aula em cursos naquela época de madureza, hoje chama-se supletivo, com classes de 50 a 60 pessoas, todos adultos, também em cursinhos, além das minhas aulas particulares. E eu terminei a faculdade em dezembro de 1972. E alguns amigos, no mês de fevereiro de 73, me convidaram para vir a Cuiabá, que eu não sabia onde era, sabia que era a capital do estado de Mato Grosso, mas eu não tinha noção da distância, do que existia aqui. Naquela época nós não tínhamos internet, os nossos conhecimentos eram de livros de geografia, né? Então nós não tínhamos tantas informações e detalhes. Mas eu sempre fui muito curiosa, sempre gostei muito de viajar e aceitei o convite. Nós ficamos num hotel ali na Joaquim Murtinho, esse hotel nem existe mais. Perguntei o que é que tinha de interessante para se conhecer em Cuiabá para a dona do hotel. Ela se chamava Dona Terezinha, que se tornou depois uma grande amiga minha. E ela me disse que a coisa mais interessante que tinha em Cuiabá era a universidade que acabava de ser inaugurada, né? E aí eu fiquei curiosa e vim fazer uma visita. No caminho, eu disse para o meu amigo, eu vou ver o que precisa para dar aula em Cuiabá. Eu tinha, naquela ocasião, 21 anos e recém-formada, né, sem nenhuma especialização, sem nenhuma pós-graduação, porque naquela época, inclusive, era muito difícil. E eu estava empregada, eu dava aula nos colégios estaduais em Pirapozinho e em Presidente Prudente, que são cidades que estão a 19 quilômetros uma da outra. Então, eu estava tranquila, dava aula também em cursinho, então estava com emprego, estava tranquila. Mas eu não sei por que eu tive essa curiosidade. E foi muito interessante. Eu acho que essa história eu preciso contar mesmo, sabe, Fernando? Aliás, eu não me canso todas as vezes que alguém me pergunta sobre a minha chegada aqui na universidade, eu faço questão. Porque ali eu encontrei a minha primeira amiga, e amiga até hoje, Emília Miraglia, que estava na antessala, naquela época, de Dr. João Antônio Neto. Não, Gervásio Leite. Dr. João é um pouquinho depois. Gervásio Leite era o coordenador do Centro de Letras e Ciências Humanas. E eu entrei na antessala, estava Emília Miraglia. E eu, muito ingenuamente, sem nenhuma... sei lá, muito espontaneamente, perguntei para ela, o que precisa para dar aula na universidade? E ela, muito simpática, falou, olha, eu vou conversar com o coordenador, Dr. Gervásio Leite, você fica esperando aqui na antessala, depois você fala com ele, porque eles estão precisando de professores. E aí, quando a Emilinha saiu, a Emilinha a gente fala carinhosamente, né? Emília Miraglia saiu, ela falou, olha, já disse para o Dr. Gervásio Leite que tem uma moça que quer falar com ele. Entrei na sala do Dr. Gervásio Leite com a maior sem cerimônia, se eu posso dizer assim, né? E cumprimentei-o, boa tarde, e aí ele falou, e aí? Nós estamos precisando de professor de língua portuguesa, vamos começar a aula dia 3 de março, devia ser mais ou menos dia 12, 15 de fevereiro. E nós estamos precisando de professor para o dia 3 de março, que vamos começar as aulas. E aqui existe um básico. Naquela época, todos os alunos da universidade faziam o básico, que eram disciplinas de língua portuguesa, língua estrangeira, EPB naquela época, estudos de problemas brasileiros. Também eram comuns cursos de metodologia do ensino superior, metodologia da pesquisa, né? E além das disciplinas comuns para as áreas de conhecimento. E ele disse para mim, você tem experiência? Eu falei, tenho. Ele falou, desde quando você dá aula? Eu falei, desde os 16 anos. E era verdade, porque eu dava aula desde os 16 anos. Ele falou, e você dá aula onde? Eu falei, dou no Colégio Estadual em Presidente Prudente, Colégio Estadual em Pirapozinho, dava aula na Madureza e dava aula em cursinho. E eu tinha feito um curso recente com a nova LDB, naquela época, e eu falei, acabei de fazer um curso, eu tenho experiência,
Ele falou, você teria como ficar aqui? Aí a irresponsabilidade da idade fez com que eu respondesse, tenho. Imagina, eu vim para cá passear, eu não tinha um parente, eu não tinha uma referência, eu não conhecia ninguém. E eu não tinha falado com meu pai e com a minha mãe, mas eu aceitei a proposta dele. Ele falou, você pode vir dia 3? Eu falei, posso. Ele falou, mas antes você tem que fazer cursos de capacitação para dar aula. Você tem condição de ficar aqui, no mês de fevereiro? Eu falei, tenho. E fiquei. Trouxe os documentos, minha mala chegou, era uma mala, só uma mala, né, com poucas roupas, e eu fiquei. Naquela época, nós demorávamos muito para receber quem chegava, a gente era contratado como horista. Demorava uns 3 meses até que você pudesse receber o primeiro salário. Você imagina, eu cheguei, não tinha parente, não tinha aderente, não tinha dinheiro, fiquei morando no mesmo hotel que nós estávamos hospedados. E aí é que eu falo que o destino põe você nos lugares certos, no momento certo. Essa senhora, que era dona do hotel, chamada Dona Terezinha, a quem eu devo e agradeço muito, né, e perdi inclusive o contato com ela, ela, vendo a minha situação, ela falou, fique tranquila, você dorme, come, e eu te empresto o dinheiro para o ônibus até o dia que você recebeu o seu primeiro salário. Então, eu comecei a dar aula na Universidade Federal à tarde, de manhã no Colégio Coração de Jesus e à noite no Barnabé de Mesquita. Significa que depois de uns 4 meses eu ganhei tanto dinheiro, porque foi juntando das 3 fontes, né? Que deu para pagar as contas, as dívidas, né? E logo em seguida comprar um carrinho, né? Então, naquela época o nosso salário era um salário muito bom. Então foi assim, quer dizer, um pouco de irresponsabilidade da juventude, porque se eu fosse um pouco mais amadurecida eu teria pensado na responsabilidade que eu estava assumindo, mas houve uma coisa, assim, uma questão que foi o que me fez com que o meu amor por Cuiabá começasse no momento que eu cheguei aqui e só se ampliasse. Eu gosto de Cuiabá como se aqui eu tivesse nascido, se minha família fosse daqui, pela acolhida que eu tive. Desde Dr. Gervásio Leite, depois Padre Pimentel, um grande amigo meu, que também me recebeu, naquela época era chefe de departamento, tinha professor Benedito Figueiredo, que todos nós conhecemos pela delicadeza, pelo acolhimento que ele sempre teve com as pessoas. E no básico eu tive amigas importantíssimas. Mariluca Navarros, Emilinha, Dona Antônia, naquela época, uma senhora, Antonina Coelho, que a gente chamava carinhosamente Tutu, Albacete. São pessoas que não dá para descrever, e talvez essa recuperação seja importante, porque na medida em que a universidade vai crescendo, eu sinto que nós vamos perdendo um pouco daquele clima de acolhimento, daquele clima de camaradagem, de amizade, de companheirismo e de solidariedade. Assim que eu fui recebida, com carinho, com amor, com solidariedade, porque recém-chegada, nunca tinha dado aula em curso superior. Todas essas professoras que trabalhavam no básico também, a Célia Smith de Almeida, Urbano de Almeida, foram pessoas maravilhosas. Essas pessoas me acolheram e naquela época nós dávamos aula de redação para curso de Direito, Economia, Administração, sobretudo cursos noturnos, serviço, todos os cursos que aqui havia, nós trabalhávamos e dávamos aula de redação. Era a língua portuguesa 1 e língua portuguesa 2. E aí, por essas ações, eu recebi um convite que também é aquela mão do destino. O professor Urbano perguntou se eu não gostaria de fazer um curso de especialização na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, na URGS.
Ele me perguntou, eu não demorei nem 30 segundos para responder quero, porque sempre, hoje eu penso muito para fazer as coisas e para assumir certas ações, mas quando você é jovem você não pensa, vou. E fui. Foi maravilhoso, porque não só porque eu fiz um curso naquela época que foi fundamental para a minha carreira na universidade, chamada Metodologia do Ensino Superior, que você depois iria fazer a capacitação de todos os professores da UFMT. E eu fui morar em Porto Alegre com duas pessoas que são até hoje minhas amigas e pessoas que eu reputo da maior importância na minha carreira e na minha vida pessoal. Artemis Mota Torre e Olga Por Deus Évora. São duas amigas que eu as tenho no coração e até hoje. Da mesma forma como eu tenho a Emilinha, né? Essas duas pessoas foram fundamentais. A Célia Smith de Almeida, esposa do Urbano, tinha ido 6 meses antes da gente. E lá ela fez uma proposta de nós criarmos aqui um serviço de apoio aos professores da UFMT. E então a minha ida, Artemis e Olguinha, fazia parte dessa proposta de nós criarmos um núcleo de formação de professores para o ensino superior. Então, quando nós voltamos com o projeto pronto, porque a Célia tinha feito a proposta da criação e nós fomos com a incumbência de delimitar e detalhar como é que seria a atuação desse serviço dentro da UFMT. Então, Fernando, eu acho assim, a minha chegada, ela é meio por acaso, né? É a mão do destino, né? Eu acho que é a mão de Deus mesmo, porque era o lugar que eu ia e sou feliz, né? E quando a senhora chegou aqui em Cuiabá, como que era Cuiabá? Cuiabá daquela época era uma Cuiabá sem nenhuma violência, uma cidade ainda pequena. Naquela época não tinha asfalto ainda no centro da cidade, era paralelepípedo, né? Não tinha asfalto daqui para Campo Grande, mas tinha uma coisa que me encantou demais. Para um jovem pegar 2 ambientes, como era o Balneário Santa Rosa, né? E o Sayonara, era inacreditável, né? Eu sou paulista e nós do interior de São Paulo, agora não, mas naquela época em que a cidade era pequena, nós tínhamos certos costumes que eu vi quebrado aqui em Cuiabá. Por exemplo, quem frequentava um clube, tá certo, não ia no outro, né? Naquela época já havia as panelas, os grupinhos, né? E que a gente não se misturava, né? Então os clubes eles eram classificados, né? Por classe social, por níveis, né? E quando eu cheguei em Cuiabá, que eu entrei no Balneário Santa Rosa, imagina para uma jovem e ver 4, 5 ambientes, né, convivendo harmonicamente, eu acho que é isso que eu gosto muito de Cuiabá, né, esse modo de receber das pessoas, né, de braços abertos, né. Então, essa foi a primeira fase assim, da minha estada aqui, né. E aí, depois de 74, nós terminamos esse curso, eu voltei e a partir daí, então, comecei mesmo a vida acadêmica, né? Que eu fui chefe do departamento de letras, né? Depois fui coordenadora do curso de letras, fui vice-diretora do Instituto de Letras e Ciências Humanas, né? Depois, nesses serviços que nós iniciamos, que no primeiro momento chamava-se DEPS, depois CATEC, SATEP, né, Serviço de Orientação aos Professores, eu sempre participei das coordenações ou chefe de divisão, né? Então, tive a oportunidade também nesse serviço, na CATEC, no DEPS, de conhecer muitas pessoas, uma delas, ou duas delas, vamos dizer assim, que eu também tenho como amigo até hoje, Adonias Gomes de Almeida, que foi um dos meus chefes nesses serviços, doutor Amaral,
que naquela época era advogado, mas também trabalhava na reitoria. E todas as pessoas, né, do Willio Maiolino, professor Atílio Orives, que é um amigo particular meu até hoje, né, a pessoa que eu tenho um carinho muito especial, né, todas as pessoas, então, que eu conheci naquela época são minhas amigas até hoje, e são inúmeras. Eu acho que eu não posso, e tenho até que pedir desculpas se eu não coloco todos aqui, porque eu acho que eu tenho daquela época ainda uns 200, 300 amigos, né? Laura Furtado de Abreu, Silvio Vitorino, Janete Jacó, Jaci Rosa da Silva, Ione, inúmeras outras, né? E que depois chega uma segunda fase. Nessa segunda fase, então, eu vou para a chefia de departamento, né? É nessa época que eu conheço Lucelena, que hoje é nossa assessora, minha amiga, e com a qual depois a gente teve também inúmeras publicações e trabalhos. Então, nessa fase, depois de 75, eu acho que eu posso dizer o segundo momento da minha vida na universidade, até os anos 90. Porque a partir dos anos 90 começa uma terceira fase. Então, de 75 a 90, eu tive uma atuação bastante grande no Instituto no Departamento de Letras, né? No Instituto de Ciências, Letras e Ciências Humanas, naquela época, Instituto de Letras e Ciências Humanas, e comecei ali um trabalho que também foi uma oportunidade para o futuro. Eu comecei a trabalhar com didática de língua portuguesa, metodologia do ensino de língua portuguesa, o que me fez depois, junto com a professora Lucelena, começar um trabalho bastante intenso junto às escolas estaduais, no sentido de nós contribuirmos para a melhoria do ensino da linguagem nas escolas de primeiro e segundo graus naquela época, hoje ensino fundamental e médio, né? E aí também inicia a nossa história de publicação nessa área. Em 1974, começar o trabalho também na interiorização. Eu dei aula no primeiro curso de interiorização da universidade na cidade de Cáceres. Esse curso era coordenado pela professora Janete Jacó, uma das minhas amigas até hoje, né? Um trabalho importantíssimo. E um trabalho que deu origem depois a uma série de oferta de cursos de licenciaturas no interior do estado. Então, 76, 78, 80, 82, até 90 foram inúmeros os cursos, né? Também, a partir desses cursos, é que houve a oportunidade de nós pensarmos no projeto de interiorização da UFMT. Naquela época, eu estava trabalhando na CATEC, que era a coordenação, e eu e a professora Ana Maria Barreto somos autoras de um livro intitulado A Interiorização da UFMT. Nesse livro, que foi escrito em 1977, nós propunhamos, a partir de uma discussão com professor Dorileu, professor Adonias, Amaral, Célia, Urbano, a Célia Barreto, irmã da Ana Maria Barreto, que Ana Maria, além de ser minha colega de universidade, ela foi uma das mais importantes amigas pessoais, né? É uma pessoa, inclusive, que eu quero render homenagem nessa gravação, porque nós convivemos durante 30 anos, todos os finais de semana com os nossos filhos, né? Nos momentos de lazer, além daqueles que nós dividimos aqui. E também foi minha companheira. A primeira casa que eu tive foi dividida com a professora Ana Maria Barreto Borges. Borges porque casou com o nosso amigo José Bernardo, né? E que nesse momento que eu acho que a gente também deve se lembrar, porque quando eu fui morar com a Ana Maria Barreto, numa casinha aqui do IPASE, perto da UFMT, eu comecei a namorar Renato, meu marido até hoje, Renato Neder, e a Ana Maria começou a namorar José Bernardo. E nós, então, éramos amigas e os nossos namorados se tornaram amigos. E aqui eu gosto sempre de lembrar as coisas engraçadas da minha vida na universidade. Nessa história
de namoro, eu acho que vale a pena buscar uma coisa que a gente ria muito. E até hoje eu me divirto com ela. Porque eu tinha feito, isso era 76, eu acho, 77, 76. Eu tinha feito uma seleção para o mestrado no Rio de Janeiro. E passei. Mas eu estava já há uns 5, 6 meses namorando o Renato. E nessa época, a minha amiga Olga, Olguinha, carinhosamente a gente a chama, também tinha interesse em ir, mas pelo sorteio era a minha vez. Só que ela também tinha um namorado, e o namorado estava no Rio de Janeiro. E ela chegou para mim e falou assim, Lúcia, você não trocaria comigo? Eu vou na sua vez e depois você vai na minha. Aí eu falei, claro, óbvio. Mas antes eu cheguei no Renato e falei, Renato, olha, eu estou selecionada para o mestrado, e eu naquela época tinha 27 anos, né? Falei, eu preciso ver e saber da sua pretensão para comigo. E ele disse que eu coloquei-o na parede, mas não foi não, é no sentido da responsabilidade mesmo, que a idade já estava trazendo, né? E ele disse, não, eu acho que namoro longe não dá certo, eu tenho interesse em me casar com você. Bom, diante disso, eu cedi minha vaga com muita tranquilidade para a Olguinha, né? E aí também é a mão do destino, né? Porque se ela não me pede para ir no meu lugar, eu com certeza talvez tivesse ido. E não teria me casado com a pessoa que é meu companheiro, meu amigo, pai dos meus 2 filhos, que eu sou muito feliz com ele, né? Então, a Olguinha foi para fazer o mestrado, eu fiquei. E Ana Maria tinha sido selecionada, o sonho dela era ir para Paris, para estudar em Paris, porque ela fazia francês. E ela estava namorando o Zé Bernardo e recebeu uma carta. Ela não gostava nem que eu falasse isso, porque o Zé sempre brincava, né? Que ela foi selecionada para passar uma temporada lá. E ela chegou para mim e falou, estou numa indecisão, Lúcia, eu não sei se eu vou, mas eu comecei a namorar o Zé, eu estou gostando dele. Parece que não tem a ver com a UFMT, mas tem, porque é tudo em função da UFMT, né? Aí eu disse para ela, olha, amiga, cursinho em Paris vai ter sempre. Marido, quem garante que você consegue outro depois? Esse jeito espontâneo, né? Mas também ela foi muito feliz. E depois fez inúmeros cursos, porque a nossa preocupação sempre era fazer cursos em razão da nossa prática pedagógica na UFMT, né? Então, essa fase que vai até os anos 90, ela é uma fase muito importante. Foi a fase que eu trabalhei em todos esses serviços de apoio pedagógico, né, que trabalhava junto aos cursos, ensinando os professores a fazerem planejamento, ensinava a fazer projetos políticos pedagógicos, fazia discussão sobre avaliação de aprendizagem. E até hoje, agora, como reitora, nós estamos começando a recuperar esse tipo de trabalho na universidade. Porque nem sempre um professor que passa num concurso público, ele tem uma formação pedagógica. Mesmo que tenha feito mestrado, os mestrados, eles não têm trazido no seu bojo uma preocupação muito, né, com a docência. Parece-me que agora que está começando um trabalho dessa natureza. Mas os professores, eles não chegam na universidade com uma capacitação pedagógica para compreender essa dimensão. Porque o trabalho docente pressupõe essa dimensão da produção científica, que é aquilo que faz com que você produza conhecimento e se aperfeiçoe cada vez mais naquela área e naqueles conteúdos com os quais você vai trabalhar no processo de formação das pessoas e no trabalho da extensão e da pesquisa, mas pressupõe também uma dimensão pedagógica da compreensão do trabalho que é feito na relação entre estudante e professor, entre o professor